Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais essa reflexão. Temos a certeza de que Jesus é Filho de Deus? Será? A salvação da nossa alma nos foi oportunizada por Jesus, como descrito no Novo Testamento. E a salvação é o objetivo desse canal. Então hoje vamos trabalhar um pouco em cima desse tema. Seja bem-vindo. É dia 25 de março de 2025. Para quem vem pela primeira vez, eu peço a gentileza de olhar aquele vídeo que nós fizemos no dia 4 de fevereiro, que explica direitinho, assim, com mais detalhes, a razão da existência desse canal. Mas, fazendo um resumo, porque eu sei que tem pessoas novas assistindo hoje, nós partimos da certeza de que esse corpo um dia vai desaparecer. E essa é uma certeza que nós temos. Porém, nós não sabemos para onde vai ser levada a nossa alma. O que sabemos é que aí não há mais negociação, não há mais o que possamos fazer para optar para ir para o céu ou para o inferno. A opção nós fazemos agora enquanto estamos nestes corpos. Então, decidimos que, como preferimos ir para o céu ao invés de ir para o inferno, nós preferimos, então, tomar as atitudes agora, enquanto podemos. Buscai a Deus enquanto podeis encontrar, né? Ok? Desejamos ir morar com Jesus no céu. Bom, como fazemos isso? Nós temos como referência o Novo Testamento, que eu chamo de mapa da mina ou de manual do fabricante, de vez em quando. E usamos como referência a Live da Manhã com Deus, realizada pelo pastor Sandro Rocha, que tem assim um discernimento fantástico da palavra de Deus. Foi o pastor que encontrei até hoje, que, do meu ponto de vista, melhor discernimento, melhor entendimento tem da Bíblia. Então, usamos a live dele para usar como referência para esta nossa reflexão. Ao final da reflexão, nosso objetivo é sempre chegar a uma decisão. Muito bem, o que nós vamos fazer de prático para que nós deixemos de fazer os erros que cometemos ou passemos a fazer coisas que permitam nos levar mais próximo, mais alinhados a esse caminho da salvação, que, como diz Jesus, caminho estreito, é um caminho apertado, e lá no final este caminho apertado nos leva a mais porta estreita. Então, temos que seguir os dois, encontrar a porta estreita e passar por ela. E como ele já nos alerta, poucos a encontrarão. Portanto, queremos estar entre os poucos. Já que serão poucos, gostaríamos que fossem o máximo de pessoas possíveis. Então, esse canal foi feito com esse objetivo, de chamar atenção para esse fato. Para quem não se flagrou disso ainda, está na hora de se flagrar, porque depois que for é tarde. Então, nosso objetivo é alertar as pessoas com relação a isso e buscar conhecer cada vez mais a palavra de Deus e da forma que nós possamos caminhar nesse sentido da salvação da nossa alma. Nós continuamos no mesmo texto dos dois últimos dias, que é Marcos 9, 2 a 13. Esse texto é riquíssimo, então eu vou trabalhar mais um pedaço dele. Mas o texto, para a gente entender o contexto, diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia. Estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Ele ouvi. E tendo olhado ao redor, senão Jesus. E descendo eles do monte,
Jesus ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles retiveram caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. Interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, todas as coisas restaurará. Como está escrito no livro do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio. Fizeram-lhe tudo o que quiseram. Ele está escrito. Elias era João Batista, né? Para se encontrar. Ok, como sempre, então, vamos pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento necessário para que a gente compreenda e entenda a palavra que está sendo exposta, para que a gente possa seguir o caminho, a verdade e a vida. Muito bem, o pastor manteve esse texto pela sua importância, né? Dando ênfase hoje aos versos 7 a 9. Observou que quando lemos a palavra de Deus, a gente deve fazê-la com calma, né? Com tempo para, saboreá-la, né? Com tranquilidade. Porque a palavra de Deus não é uma coisa para ser lida assim rapidinho. Eu passei, li, deu e está de bom tamanho. Né? A palavra de Deus ela tem que ser compreendida. Nós temos que permitir que o Espírito Santo nos dê esse discernimento para que a gente entenda aquilo que ela nos traz de fato. E nesses versos 7 a 9 diz o seguinte, relembrando então, né? E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus com eles, e descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto. É que o filho dos... Deus fez aqui um sinal fantástico, né? Extraordinário, impactando Pedro, Tiago e João, para que eles não tivessem mais nenhuma dúvida de que Jesus era o Filho. Para que eles se transformassem em pessoas cheias de fé. Vejamos que o texto diz assim, o 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Lá em Êxodo 40, diz assim, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, que é do Antigo Testamento, né? Porque o povo de Deus andava pelo deserto e Deus descia sob forma de nuvem sobre a congregação. Diz assim, a nuvem cobria a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Descia o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem ficava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Imagina, o próprio Deus que estava ali, né? Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então, veja que Deus andava com o povo dele. Quando ele descia sobre o tabernáculo, parava. Levantava, o povo continuava a sua caminhada, seguia. Fica explícito, então, por que eu trouxe esse texto também, né? Porque a nuvem representa, especialmente para os judeus, né, do Antigo Testamento, era Israel. A nuvem representa a presença de Deus, sempre representou para eles. Então, voltando ao texto, a reflexão de hoje. Desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Agora a gente sabe que a nuvem, para os judeus, é o próprio Deus. Então, aquelas 3 pessoas que estavam ali, João, Tiago e Pedro, eles eram judeus. Então, a partir daquilo, eles tinham que estar completamente convictos de que Deus desceu ali sobre eles. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, o próprio Deus veio na forma de uma nuvem.
Ele já vinha, se apresentava lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel andava pelo deserto. Porém, a gente precisa observar que Deus não tem esse hábito de descer na terra, né? Mas claro que se ele quiser, no momento ele desce. A Bíblia diz que ele está no céu, sentado no seu trono, na sua santidade. Foi Jesus que falou ali na sarça com Moisés, Josué, pé de Jericó, quando ele apareceu como o príncipe dos exércitos do Senhor, quando conversou com Gideão sobre a penha, quando foi conversar com Abraão, sempre Jesus. Ok? Por quê? Efésios 4, 5, 10 diz assim: oi, Eliane, bem-vinda. Você está aqui. Efésios 4, 5 a 10 diz assim: um só Senhor, uma só fé, só batismo. Só Deus é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom justo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos. Ora, isto, ele subiu, senão que também, antes, tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Então é relevante que a gente vá fechando esse quebra-cabeças, né? Compreender realmente como é que isto funciona. Ou seja, ninguém desceu do céu senão ele que subiu até lá, diz esse texto. Pois não vemos uma ação de Deus Pai assim, física, como veio Jesus, por exemplo, na terra. Todas essas que nós vimos antes sempre foi Jesus que veio para cá conversar com essas pessoas escolhidas. A dúvida que fica só surgiu essa discussão lá, né? E na época de Adão e Eva, lá no Gênesis, quando Deus visitava Adão, Deus Pai ou era Jesus? Ninguém pode afirmar exatamente, porém, atribui-se ao Deus Pai. Então isso é o mais provável, mas o pastor não se pode afirmar isso, porque existe uma questão de interpretação. Pelo Novo Testamento, Jesus. Se olhar o Antigo Testamento, como está escrito, era o Pai. Então, essa dúvida. Mas é interessante saber, né? Mas para a nossa salvação, foi um, se foi outro, quem não é o que vai nos salvar ou deixar de nos salvar. Então, é interessante para o nosso conhecimento da palavra, mas não é a questão, foco central, essa questão aqui. O foco central é esse, né? Deus Pai e Deus Filho, naquele momento, ali nesse momento da transfiguração de Jesus, estavam os dois juntos, como na época da criação. E toda a história a gente não de outro momento em que isso aconteceu aqui na Terra, né? Pois saiu da nuvem, dando a isso, né? Pois saiu da nuvem a voz que dizia: este é meu filho. Deus Pai estava ali naquele. Veja que Deus está acima de todas as coisas, né? É acima da sua palavra. Por exemplo, pela palavra escrita, nós temos na Bíblia Davi tinha ter sido apedrejado e morto. Ele fez porque ele traiu e viu aquilo que ele fez. Ele teoricamente pela lei ele tinha que ter sido apedrejado. Mas Deus não quis. Ele não. Então não vamos balizar Deus, vamos limitar Deus que está na palavra dele. A palavra dele serve para que a gente consiga encontrar o caminho para a salvação, mas não para limitar Deus. Isso Deus não faz aquilo, Deus faz isso. Não nos cabe esse tipo de reflexão, delimitando Deus de qualquer forma que seja.
Então, cuidado para que não façamos isso. E ainda reforça o fato de uma outra passagem, né, onde Deus deixa bem claro que Jesus é o seu filho, é quando no momento do batismo das águas. Aí em Lucas 3, 21, 22 diz assim, aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus foi lá para se batizar com João Batista, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma... E ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és meu filho amado, em ti me prazo. Ou seja, é mais um momento específico em que Deus Pai afirma que Jesus é o seu filho. Então, temos aí confirmações claras de que Jesus, sim, é. Então, sobram evidências disso. Ninguém mais duvide. E nós o faremos, não é mesmo? Porque para muitos ainda existe essa dúvida. As pessoas ainda não acreditam nisso, né? Jesus é filho de Deus. Então, sim, qualquer dúvida que nós tenhamos, nós temos que tirar da nossa mente, porque ela não existe. E que criamos a mesma consciência que Pedro, João e Tiago tiveram naquele momento em que viram nuvem descer do céu, aquela voz dizer para eles de que é o seu filho. E a ele ouviu, sim. Então, acabando aquilo, o que aconteceu? Verso 8 diz assim, e tendo olhado ao redor, a ninguém mais viram, senão a Jesus. Então, tudo era antes. Não viram mais ninguém porque aquilo foi uma experiência espiritual. Imagina que experiência fantástica que eles tiveram. Eu queria estar lá para ver. Era uma experiência maravilhosa. Então, mas aí é mais um exemplo para a gente de como experiências espirituais acontecem. Eles viram tudo aquilo. Se aquilo estivesse acontecendo materialmente ali. E de repente, aquele processo foi tão forte que eles caíram. Quando se levantaram, eles olharam como antes. Então, assim, temos que ter essa consciência de que Jesus se mostrou para nós todo o período que eu estava andando aqui na Terra, o seu corpo físico. Como falamos numa live anterior, eu acho que é um momento da gente parar de lembrar de Jesus, ele era no seu corpo físico, e passar a lembrar Jesus como ele é de fato. Ele é hoje, no céu, sentado à direita do Pai, todo o seu esplendor. Falhou isso numa live anterior, mas eu acho que essa é a questão central que a gente tem que estar convencido, né? Jesus é o Filho de Deus. Ele não é mais essa pessoa que andava neste corpo. Hoje ele está lá sentado à direita do seu Espírito. E o pastor fez um alerta importante para nós sobre o avivamento que está vindo sobre a igreja no Brasil. Ele está avisando de que o Espírito Santo fará grandes sinais, prodígios e maravilhas para a comprovação do evangelho que está sendo pregado, porque nós passamos um período aí bem complicado no Brasil. As igrejas, elas têm se deteriorado bastante, né? E a gente vê assim, o que acontece com o povo pode ser medido antes com o que acontece nas igrejas. À medida que a palavra de Deus some, ou ela é deteriorada, ou ela é malversada, o povo sofre. E à medida que o povo volta à palavra de Deus, vem abundância volta para aquela historinha que eu sempre conto dos pescadores lá, né? Sem Deus eles passaram a noite pescando e
conseguiram nada. Encontraram Jesus e obedeceram a uma ordem dele. Assim é a história de todos nós, assim é a história do nosso país. À medida que a palavra de Deus vai sendo desprezada, à medida que as igrejas vão fazendo esses absurdos que a gente fazerem, leiloando relógio, leiloando tênis, fazendo todo tipo de negócio dentro da igreja, buscando fundamentalmente o dinheiro, em vez de promover a palavra de Deus, em vez de ter lá milagres, Espírito Santo, todos esses acontecimentos fantásticos que acontecem numa igreja que realmente está cumprindo a palavra de Deus. O que nós vemos é isso. Para aqueles que estiverem pregando o evangelho, o pastor alerta que daqui para frente vai haver esse avivamento e nesta forma de nuvem, cita esse texto, Deus vai começar a se apresentar, né, de forma de poder e forma de autoridade, para deixar claro que este é o seu filho amado, quem ele se compadece. Ouça, vai deixar claro que Jesus caminha. Então, ele vai começar, pastor, que nós vamos ver grandes manifestações nas igrejas que forem igrejas de a obra de Deus que desce na terra para que a sua palavra seja mostrada para as pessoas, de forma que não tenham mais dúvida. Quando as pessoas que são realmente de Deus estiverem pregando o evangelho, realmente de Deus, essas coisas estranhas que a gente está vendo, pessoas que cobram fazer uma pregação, sei lá, 50, 60, 70% das igrejas aí, os pregadores cobram para pregação, cobram para cantar, vira um negócio. Então, quando as pessoas que são realmente de Deus estiverem pregando o evangelho, Deus vai se manifestar sob forma de nuvem. Deus falará no meio da congregação, mostrar quem é de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo como testemunho. O pastor está alertando assim de que nós vamos ver isso daqui para frente, que o Brasil vai sofrer um avivamento. E nós sabemos que quando há um avivamento da igreja, todo o povo começa a viver com uma abundância diferente, em todos os sentidos, espiritual, abundância de alegria, de felicidade, de paz, né? Então, vamos entender a abundância só como dinheiro. Né? Deus fará grandes sinais para mostrar quem Ele é. Os sinais vão voltar para dentro da igreja para mostrar ao povo que Ele é Deus. A nuvem de Deus vai descer sobre a terra e sobre as testemunhas de Jesus. Legal, né? Ana, vamos ver isso. Estou buscando isso bastante tempo. E ele alerta que Deus está fazendo uma limpa nas igrejas, né? Grandes igrejas que já não obedecem mais a palavra, fazendo esses absurdos. Pouco. Vergonhando a noiva, o cordeiro, vendilhões, aparecerão. Deus vai tirar as pessoas daqui. As pessoas vão perceber que aquilo que Deus elas Deus com seus milagres, suas curas, seus. Então, Deus vai tirá-las de lá, vai mostrar às pessoas o que está ocorrendo. E as pessoas vão se espantar. Sendo que as novas, essas que têm em si a verdade, caráter forjado no fogo, né? Como uma brasa, um ferro incandescente que é moldado, uma marreta aí no fogo, cheios do Espírito Santo e conhecedores do Evangelho, essas vão acolher aqueles que estão em busca.
Então, terá um avivamento que será fantástico. Então, mediante essa reflexão, mediante tudo que nós vimos até agora, que decisões que nós vamos tomar? O que nós temos que fazer para que a gente se alinhe mais esse caminho de salvação? Primeira coisa que eu que fica bastante óbvia, assim, vamos buscar ao Senhor. E se há alguma dúvida em nós ainda de que Jesus é o Filho de Deus mesmo, eliminá-la completamente. Crer. Jesus é o Filho de Deus. E vamos lembrar dele, pela forma que falamos numa live anterior, toda a sua resplandecência sentado à direita do Pai, intercedendo. Então, essa coisa fundamental, pedra básica de toda a nossa fé. E a segunda, vamos observar onde os milagres de Deus estão. Vamos procurar igrejas verdadeiras, né? Aquelas que seguem a palavra de Deus. Ela está escrita. A Bíblia, ela de fato é. Todas aquelas coisas que Jesus nos ensinou. Lembra que Jesus, quando viu que no templo eles estavam vendendo animais, coisas e tal, ele fez trança lá de corda e saiu em todo mundo, jogando as coisas no chão e alertou assim: não façam da casa do meu pai casa de negócio. Então, casa de venda. Então, já sabemos, bastante fácil e simples, bem tranquila da gente ver se segue a palavra de Deus e onde esse é o sinal mais fácil que a gente veja assim bem. Procurar aquelas, talvez sejam pequenininhas, talvez sejam simples, mas que realmente pregam o evangelho como é para lá que temos que nos dirigir. E todo dia buscar isso que estamos fazendo aqui, né? Buscar a palavra de Deus. Buscar compreender cada vez mais o que está escrito nos evangelhos, o que Jesus nos ensinou, que a gente busque da forma correta. Então, vamos pedir que a mão poderosa de Deus esteja sobre nós, nos abençoando, nos dando ouvidos que ouçam e olhos que erguem, para que a cada dia estejamos mais alinhados no caminho que leva à nossa salvação e que possamos ver os milagres da nossa vida. Bem? Então, se você gostou, por favor, envie o seu joinha. Lança uma semente, né? Tendo aí embaixo no compartilhar e bem. Se você não fez sua inscrição ainda, clica ali fazendo a inscrição de graça. Ajuda. As pessoas possam receber essas nossas reflexões, essas decisões, talvez terem mais chance a sua possibilidade de salvar a sua. Então, fique com Deus e até amanhã às 19 horas estaremos aqui.